Oi, meus amores, oi, minhas amoras, amores pros rapazes, amoras pras gurias, gurias porque minha mãe é gaúcha e ela é a primeira amora, desculpa meninas. Oi gente, então, mas eu tô aqui pra gente conversar um pouco e falar que nós vamos mudar um pouco o enfoque do nosso canal. Eu tive pensando também em algumas questões, até partilhei com vocês lá no Instagram, quem não me segue, né, já pode ir lá pra a gente conversar melhor também. Nós nunca vamos deixar de ter conteúdo de doutrina, né, assim, eu sempre serei catequista, realmente é uma vocação particular do meu coração de ser catequista. Mas hoje, graças a Deus, as pessoas que precisam, querem conhecer mais sobre a fé católica, elas conseguem, né, ter apostolados muito estruturados que conseguem também fornecer esse conteúdo doutrinário muito melhor. E aí eu vou fazer uma pesquisa, assim, mais ou menos do que mais chega de pergunta, do que mais chega pra mim, assim, de ajuda, de aconselhamento, que é sobre vocações. Então eu decidi então agora aqui no Caritas a gente fazer um enfoque mais voltado para as dimensões de vocações, porque muitas vezes as pessoas chegam assim e pedem assim explicações sobre assim, o celibato e o matrimônio, mas nós temos que entender que existe todo um processo para ser construído, tem toda uma estrutura que a gente precisa viver para ter realmente uma vocação. O objetivo não é aqui, assim, tratar de uma vocação específica, né? Falar assim, só sobre o celibato, só sobre a vida consagrada ou só sobre o matrimônio. Nós vamos chegar, sim, nessas áreas vocacionais, até de segunda união, todo mundo dentro, gente. Eu quero todas as vocações, tá? Mas, nós vamos então estruturar aquilo que é comum para todas as vocações, né? Porque nós temos um chamado universal à santidade, como diz o Concílio Vaticano II. Então nós precisamos entender este nivelamento que são de todas as vocações. Eu tenho já uma caminhada vocacional, né? Já tem 5 anos que eu já tô aí caminhando na vocação, então assim, eu vou trazer mais alguns conteúdos assim, de experiências pessoais, né? Claro, sempre aplicando nas dimensões doutrinárias também, né? Nas vias místicas, mas trazendo uma opinião legal também, para a gente não ficar muito aborrecido, né? E aí não ficar uma dinâmica interessante. Então assim, eu tive a oportunidade também de conhecer muitas pessoas, né, de estar com muitas realidades e também de acompanhar muitas pessoas aqui, né, através do apostolado. E eu venho percebendo assim que os problemas acabam sempre girando nas mesmas questões e que as pessoas às vezes têm as mesmas dificuldades, mas que realmente existe uma falta de uma orientação, né, daquilo que pode ajudar a construir a vocação, né? No início da minha vocação, existiam situações que eu não entendia e que hoje eu já consigo avaliar melhor e que eu posso ajudar quem está chegando, né? Então, por exemplo, quando a pessoa decide por uma vocação, né, principalmente os jovens, né, igual diz Dom Bosco, basta que seja jovem para que eu vos ame, porque o jovem realmente, ele tem uma energia, né, uma vontade de autodoação, desejo de experimentar a Deus, sabe, uma esperança de uma autêntica comunhão fraterna. Assim, ele já quer se entregar, né, para uma vocação, né, fala assim, nossa, aqui é o meu lugar, aqui é o meu chamado. Mas existe todo também uma realidade que a gente precisa, né, cuidar, porque ele chega com julgos de sofrimentos muito pesados, né, com frustrações de fracassos. As potencialidades ainda estão adormecidas, então o jovem ele vai para a congregação, para o instituto, para a comunidade ou mesmo para o matrimônio, né, cheio dessa energia, mas também com essa bagagem que ele precisa também purificar. E aí, dependendo do processo vocacional que ele vive, ele se aprofunda mais nessas feridas, dos abusos, das negligências, dos fracassos, e aí vira uma bola de neve. Depois, quando você vai ver, a pessoa virou até um ateu, né? Assim, perdeu totalmente a experiência com Deus porque transferiu todas as dores emocionais para a religião, para a espiritualidade, né? Encontra também situações muito complexas, às vezes, dentro das realidades vocacionais. Então, é muito complicado, assim, não é tão simples quanto parece. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem que entender que não é através de brigas, de chamadas de atenção que você vai consertar essa humanidade, né, deste vocacionado. Então, também temos que ter toda ali uma realidade que ajude ele a se desenvolver na vocação,
Para que isso aconteça, seja, né, em qualquer vocação que ele seja chamado, nós temos que então organizar essa estrutura primeira da vocação, né? Então, assim, eu vou trabalhar com vocês, são, igual eu disse, né, experiências pessoais, aquilo que eu vivi, também aplicando aos conteúdos espirituais, mas que numa fase humana nós temos 3 etapas e na fase espiritual também 3 etapas. Então, assim, na estrutura humana, né, da vida, do chamado à vida, nós temos então esses 3 estágios, que é o ser filho ou filha, ser esposo ou esposa e ser pai e mãe. Então, quando você atinge esse estágio de ser pai, ser mãe, você teve uma maturação de vida. E que a gente vai perceber que muitas vezes a pessoa chegou num estágio, né, do 3º grau, por exemplo, de ser pai e mãe, mas ele não atingiu essa maturidade desse estágio, né? E aqui eu falo no nível biológico principalmente, né? Um pai e uma mãe que tem um filho biológico, né? Teve ali o processo mesmo de gestação e tudo, mas que não atingiu essa maturidade. Enquanto pessoas que não são, né, ainda pais e mães biológicos, mas alcançou essa maturidade. O que é essa maturidade do 3º grau humano? É quando você é capaz de ser responsável, consciente das suas ações e ter este cuidar de algo, né? Você ser responsável. Então isso é muito importante também. Eu vou voltar nesse tema depois, né? Mas porque muitas vezes a pessoa pode entrar para um instituto, né? Para uma realidade vocacional, matrimônio, né? Congregação, enfim, qualquer dimensão vocacional, e a pessoa queira ser cuidado. Assim, eu vou casar porque eu quero alguém que cuide de mim. Ou então eu vou para uma congregação porque eu quero que ele tenha aquele afeto que eu não tive dos meus familiares, eu quero ser cuidado. E acaba que vira assim um rolo danado, gente. Você não responde um chamado vocacional para você ficar ali para ser cuidado. Você responde o chamado vocacional para se colocar a serviço. Eis-me aqui, Senhor. Um caso de vocação contemporâneo, por exemplo, que nem é católico, mas só para a gente ter essa dimensão de que é algo universal. É aquela dinâmica daquela moça Malala Yousafzai, não sei como é que é o nome dela, né? Mas é uma moça de 22 anos, ela é paquistanesa, já ganhou um prêmio Nobel e ela dedica a sua vida para que haja a incorporação das mulheres no ensino superior, né? As mulheres tenham acesso à educação e aos direitos humanos. Então, olha só, uma moça de 22 anos, ela já alcançou uma maturidade de 3º grau na vocação humana. Muitas vezes uma pessoa, né, que, não, eu já sou maduro porque eu tenho boletos para pagar, porque eu tenho filho para criar, mas que, na verdade, não alcançou essa maturação, porque não sabe ser responsável por... Também existem 3 graus para a via espiritual, né, que a gente vai poder, então, viver a vocação, que é o objetivo da vocação, que é a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. E aqui também eu quero trabalhar com vocês que a via unitiva, né? Muitas pessoas pensam assim, não, isso é só para os grandes santos, você nunca vai conseguir chegar na via unitiva não, tá? Então morra aí na via purgativa, porque você não vai ser um São João da Cruz, você não vai ser uma Santa Teresa d'Ávila, né? Isso também eu quero desmistificar isso aqui com vocês, né? Porque aí a pessoa se frustra também na vocação e acha, nossa, eu nunca vou ser digno de uma via unitiva, aí morre na via purgativa e aí destrói a sua humanidade, não tem uma experiência real com Deus e aí vira uma frustração muito grande. Então também nós temos que saber que a via unitiva é para todos. E eu falo via unitiva mesmo, assim, tipo, do nível dos grandes santos, sabe? Não é assim, só uma experiência, eu sentir um calorzinho no coração, não. É de você realmente viver uma comunhão espiritual inédita na sua vida. Pra gente também conversar um pouco, né, desse bate-papo sobre essa via da maturação humana, para também ter as vias espirituais, né? Construir uma vocação, seja qual seja, né, a sua decisão final, né? Se vai ser consagração, se vai ser matrimônio, mas é para realmente a gente nivelar isso, que é para todas as vocações. Então eu vou trabalhar alguns temas com vocês, alguns assuntos, que inicialmente você vai falar assim, mas isso não tem nada a ver com vocação, de chamado de Deus na minha vida, né? Mas é porque eu já estou enxergando processos que vão acontecer lá na frente e que depois, quando chegar lá, você vai entender por que eu estou trabalhando isso com você agora. Então, só para dar um exemplo aqui, a questão dos 3 conselhos evangélicos, obediência, pobreza e castidade. Então, eu vou trabalhar aqui alguns assuntos, por exemplo, de você aprender a respeitar o teu horário de almoço.
Aí você vai falar assim comigo, mas o que que tem a ver eu respeitar o meu horário de almoço com as vocações? Com você chamado ou não à vida consagrada ou ao matrimônio? Tem tudo a ver, porque se você não respeitar a você mesmo, se você não aprender a respeitar também o seu horário de almoço, vai acontecer lá na frente um processo chamado abuso de consciência no voto de obediência. Porque você não aprendeu a se respeitar, você foi se permitindo sempre a viver sempre em autodoação e sacrifício, eu não posso pensar em mim, eu não posso me cuidar e não sei o quê. E aí, é claro, a gente vai trabalhar tudo isso, tá, gente? Questão, se acontece uma urgência na caridade, é claro que você vai fazer a ação da caridade, porque senão, depois todo mundo vai chegar e vai invadir o seu território e vai querer que você sempre faça as coisas das outras pessoas. E vai chegar no momento que você vai perder a própria identidade de quem você é, e aí vai começar esse sequestro da subjetividade, um processo complicadíssimo para reverter na consciência, que depois a gente tem que trabalhar muito para poder resgatar a vida, né? Porque a pessoa às vezes, igual fala, voltou pior do que foi, né? Então é muito complexo esse processo. Então, assim, são pequenos detalhes que eu vou te ensinar agora nessa questão de vocação, mas já pensando nesses processos futuros. Outra questão, por exemplo, na virtude da castidade, você precisa aprender a se cuidar. E se você não aprende a se cuidar, a se amar também, a viver esse processo de viver as suas coisas, sabe? Aquilo que é próprio da sua afetividade, vai acontecer um processo lá na frente que é a dependência afetiva. E aí isso dá um rolo danado também, porque acontece também que às vezes numa dimensão vocacional existe aquela questão que você não pode conversar com o sexo oposto, um problema de integração na sexualidade, então a pessoa já bloqueia, tudo que é do sexo oposto é pecado da castidade. E aí ela não vive uma integração e depois a pessoa vive um desgaste emocional tão grande, começa a perder mesmo todas as suas orientações, não sabe nem para onde o vento tá ventando, entendeu? Então é muito complicado isso. Ou também no matrimônio, por exemplo, o casal se casa, né, pensando que tudo é pros filhos, pros filhos, pros filhos. Aí chega um momento que o filho vai sair de casa ou que ele vai constituir a sua família e aí os pais pensam que a vocação deles acabou enquanto casal, porque o único foco deles era ter os filhos, cuidar dos filhos. E eles começam num processo assim de que não receberam todo o amor que eles doaram aos seus filhos durante toda a vida, né? Às vezes porque, o meu filho não casou e eu estava esperando os netos, e aí ou aconteceu uma outra situação, aí vem com as feridas do matrimônio, e aí dá também maior confusão. Não entende que a vocação do matrimônio é, antes de ter os filhos, é o casal se amar. Você não casa pensando já no filho, você casa por amor àquela pessoa. É claro que ter filhos é uma dádiva de Deus. Eu, se fosse casada, eu queria ter muitos filhos, porque imagina, você ter um filho que é ali uma parte do seu amado, né? Que você tem aquele amor por aquela pessoa e poder formar um ser que tem as características do seu amor e também algumas coisas da sua característica, poder fazer um ser novo, que é a união desse amor, né? Então, assim, com certeza, né? Ter filhos é uma dádiva. Mas saber que você casa por amor ao seu esposo, o esposo casa por amor à sua esposa, né? Que não é para que um seja cuidado pelo outro, mas de cuidar o seu amado. A questão da pobreza também, por exemplo, que pode acontecer, que não tô falando aqui numa pobreza também só material, mas uma pobreza afetiva, que não existam mais pessoas na sua vida. Vamos supor que você seja igual ao Jó. Você perdeu seus amigos, você perdeu os seus familiares, você não tem mais ninguém com quem possa contar. E aí, como fazer então agora, né? Eu vou perder a minha vocação, meu chamado de vida, vou me suicidar, né? Porque ninguém me ama, ninguém me quer, né? Como é que eu vou agora resolver essa situação, né? Pode acontecer o maior caos da sua vida, mas você tem que entender que a vida é um dom precioso de Deus e Deus não vai te abandonar. Você precisa também criar mecanismos que você tenha também uma autonomia, né? Então, assim, um autoconhecimento, né? Esse processo da iluminação, né? Da inabitação, né? Que Deus está dentro de você. Então, você pode perder tudo, mas Deus sempre vai estar dentro de você, sempre está no seu coração. Então, você também tem que ter essa autonomia de vocação. Saber que existe uma solidão ontológica, né? Então, assim, não são as pessoas que estão na sua vida ou as dimensões, estruturas, realidades, nada que vá também te dar
a estrutura de vocação, ela está dentro de você, dentro do seu coração. Então, trabalhar um pouquinho com vocês nessa dimensão de autonomia vocacional. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, né, dessa notícia, que nós vamos trabalhar mais as questões de vocação. Então, se você gostou, eu peço que você se inscreva no canal, né, que você ative as notificações, porque será sempre aqui através do nosso apostolado, né? Então, que você possa se incorporar também à nossa família Caritas in Veritate, né, para você também acompanhar os nossos estudos, né? Se você conhece alguém que está numa situação também de descoberta vocacional, né, de querer encontrar o seu lugar na existência, de saber o que Deus tem para você, né, que você também possa falar, ó, lá no Caritas in Veritate vai iniciar também agora alguns estudos, reflexões sobre vocações, né? E que a gente possa fazer essa rede também de famílias e também de alegrias, né? Porque isso é o mais importante. A vocação, ela é vivida para viver uma vida em alegria, né? O maior interessado na sua vocação é o próprio Deus. Ele tem um projeto de felicidade para você. Não tem sentido, né, você viver uma vocação frustrada, uma vocação que você só vive em sofrimentos. Ora sim, o sofrimento nos amadureça e seja importante para a nossa vida espiritual, mas Deus quer uma vida que seja em união com Ele. A união com Ele é a bondade, a alegria, o amor, né? Então a gente também tem que se encontrar vocacionalmente para poder viver essa plenitude da graça de Deus e levar essa verdade também aos corações de que todos nós fomos feitos para o amor, mas tudo isso inicia numa vocação bem vivida. Então espero que seja um momento de muito crescimento, né, para mim, para você também, e que a gente possa também juntos, né, celebrar a alegria de poder estar nessa experiência de vida. Tá joia, gente? Então, um grande beijo para vocês. Dúvidas, perguntas, podem me enviar no inveritateCaritas@gmail.com, no meu Instagram também, e a gente vai também fazendo este caminho juntos. Que Deus nos abençoe, graça e paz.